Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. A carta de João, primeira carta. Vamos aproveitar que está ali para a gente ler todo mundo numa versão só, tá bom? Vamos juntos? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por estar aqui mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse dia. Eu sei que não foi cansativo só para mim, eu sei que foi cansativo para a maioria dos irmãos, mas o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui, Pai, para juntos louvarmos, adorarmos, bendizer o Teu santo nome e, mais uma vez, celebrar a nossa comunhão com o Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, antes de ministrar a palavra, eu quero mais uma vez pedir oração de vocês. Antigamente, às vezes eu saía e não contava para a igreja, né? Hoje eu não tenho feito mais isso, porque eu entendo que a igreja é minha parceira. E domingo passado eu cheguei praticamente em cima da hora do culto. E domingo que vem, para que eu chegue aqui na hora do culto, eu preciso da sua oração de novo, tá? Eu tenho continuação do seminário e eu vou estar em Nova Venécia novamente. Então peço aos irmãos que estejam orando para o retorno, porque eu vou vir depois do almoço, né? O seminário vai terminar meio-dia, então só sairei de lá depois do almoço. Ou seja, eu preciso que a graça de Deus esteja conosco, que os anjos estejam cercando aquele veículo, que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre nós, para que eu possa chegar aqui a tempo de ministrar no culto da tarde. Amém? Glória a Deus. Então vocês estejam orando e orando também para Deus ter misericórdia de nós e continuar falando com as pessoas. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, ou seja, comunhão horizontal, comunhão com os irmãos, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essa é a comunhão bíblica. E eu quero nesta noite ministrar esta palavra, trazendo para nós duas coisas importantes dentro da questão da comunhão, no tema o privilégio da comunhão. Por quê? Porque é um privilégio ter comunhão com Deus, é um privilégio ter comunhão com os irmãos, é um privilégio ter comunhão com o Pai, é um privilégio ter comunhão com o Filho e é privilégio ter comunhão com o Espírito Santo. Então, primeira coisa que eu quero ver aí, o padrão da comunhão, e a segunda coisa, o cultivo da comunhão. Quando nós falamos de padrão, nós estamos falando do modelo da comunhão. Quando nós falamos de padrão da comunhão, nós estamos querendo dizer, biblicamente, qual é o objetivo, qual é o alvo e qual é a razão e a base da nossa comunhão. E com quem nós temos comunhão. Sabemos que comunhão envolve ter comunhão com a igreja, envolve ter comunhão uns com os outros. E o próprio apóstolo João, o apóstolo do amor, diz: para que tenhais comunhão conosco. Então, uma das razões, um dos motivos pelos quais João fala da divindade de Jesus Cristo e escreve a sua carta à igreja do Senhor, um dos motivos
é para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Ou seja, uma das razões pelas quais as cartas apostólicas foram direcionadas à igreja é para que a igreja tenha comunhão. Por isso, todos os apóstolos falam de comunhão. Paulo, em várias das suas cartas, fala da comunhão. E não fala só da comunhão da igreja, ele fala da comunhão com o Pai, da comunhão com o Filho, da comunhão com o Espírito Santo. O apóstolo Pedro também falou da comunhão. Por quê? Porque isso é algo que agrada a Deus. Deus nos chamou para a comunhão. É propósito de Deus. E esse ano nós estamos aí vivendo em unidade, né? E dentro desse tema da unidade é expresso o que? Comunhão, porque sem comunhão não há unidade. Sem comunhão a igreja não pode viver esta união. Olha como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então a igreja é chamada a viver em comunhão. Nós somos chamados a viver em comunhão uns com os outros. E muitas vezes nós temos percebido que o adversário lança várias setas para que nós não desfrutemos a comunhão espiritual, para que nós não tenhamos comunhão uns com os outros. E muitas vezes a falta de comunhão começa em casa, começa na família, a falta de comunhão vem para a igreja e por aí vai. E o certo é que há um propósito, há um projeto, há um chamado de Deus à comunhão. E quando nós não conseguimos viver em comunhão, nós estamos desagradando a Deus, nós entristecemos o Espírito Santo, porque às vezes as pessoas não entendem, os crentes não entendem, que um dos pecados que entristece o Espírito Santo é falta de comunhão. É você não conseguir viver em comunhão. E é interessante que essa falta de comunhão às vezes atinge até a família, a ponto da palavra dizer que nos últimos dias o Senhor iria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. O que significa isso? Significa uma época, um tempo, né, em que o coração familiar estaria distanciado um do outro. O coração dos pais distante dos filhos e o coração dos filhos distante dos pais. É o que nós temos visto acontecer. Pais que não compreendem, não entendem e não têm a revelação desse amor. Esse amor de Deus, essa graça de Deus e esse amor que faz com que o pai, a mãe, consiga com o amor de Deus envolver a família, abraçar a família, resgatar a família, transformar a família e levar a família a manifestar a glória de Deus. Mas também fala do coração dos filhos, porque diz o Senhor que Ele iria converter o coração dos filhos aos pais. Por quê? Porque muitos filhos também não têm seu coração com os pais. O coração está dividido, o coração está afastado, o coração está longe. E o Senhor diz que Ele viria para isso. Uma das obras que Jesus iria fazer era justamente converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Você já pensou? Uma família, um lar, onde o coração dos pais seja convertido aos filhos e o coração dos filhos convertido aos pais. Para quê? Para gerar comunhão. E na igreja? Na igreja também nós precisamos que o nosso coração seja convertido uns aos outros. Sabia disso? Por quê? Porque a igreja é igual família. Igreja é igual família, irmão. Igreja é igual família. E eu converso com vários colegas meus pastores. Igreja também só muda de endereço, é igual família, só muda de casa. Porque os problemas que família tem são problemas que igreja tem. Problemas de relacionamento, problemas muitas vezes de incompreensão, de insatisfação, às vezes confusão, falta de amor. Então o Senhor quer converter também, e é por isso que João diz: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. João está falando de quê? O que vimos? Vimos o quê? Ele viu Jesus. Viu mais o quê? Viu os milagres de Jesus. Viu mais o quê? Viu a morte de Jesus.
porque João foi o único apóstolo que esteve com a morte de Cristo. Viu também o que? A ressurreição de Jesus. E depois, viu Jesus voltando para o céu. Então João está dizendo o seguinte: tudo que nós vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para quê? Para que tenhais comunhão conosco. Ou seja, um dos propósitos da revelação da palavra. Porque quando João fala o que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. O que significa? A revelação do Cristo, a revelação da palavra. O propósito maior da revelação da palavra para a igreja é para que a igreja desfrute comunhão, é para que a igreja tenha comunhão uns com os outros. Isso é produto, é resultado da revelação da palavra. João está dizendo: o que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que tenhais comunhão conosco. E aí ele diz: e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então o padrão da comunhão é a divina trindade. O padrão da comunhão é a divina trindade. E quando nós falamos de divina trindade, estamos falando da comunhão com o Pai, da comunhão com o Filho e da comunhão com Jesus Cristo. Veja bem, no versículo 7 da mesma carta: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem anda na luz? Olha aqui: se andarmos na luz como Ele. Ele quem? O Pai. Por quê? Porque João está dizendo: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de quem? De seu Filho. Se está falando do seu Filho, quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Então quem é esse que anda na luz que João está falando? O Pai. O Pai. Se andarmos na luz como o Pai está na luz. O que significa andar na luz, irmãos? Andar na luz não é simplesmente dizer eu tenho Jesus como Salvador. Andar na luz é mais do que isso. Jesus disse que aquele que pratica boas obras, ele traz as suas obras para a luz, para que a luz possa refletir e possa manifestar os frutos. Então o que significa andar na luz para o crente? Andar na luz para o crente é mais do que ser batizado nas águas. Andar na luz para o crente, biblicamente falando, é mais do que ter nome de cristão ou ter carteira de membro da igreja. O que é andar na luz? É andar na verdade, é andar em transparência. Andar na luz é não ter nada a esconder. Você está entendendo? É não ter nada a esconder. Por quê? Porque quando a gente tem alguma coisa para esconder, não está na luz, está nas trevas, está na escuridão. Então eu pergunto para você nesta noite: tem alguma coisa a esconder? Se tem alguma coisa a esconder, você precisa da luz. Se andarmos, olha a expressão se. Se significa o quê? Se é condição. Esse se aqui é condicional. Se andarmos na luz. Como? Como o Pai está na luz. Não é transparência? É ou não é, irmãos? Não é trazer tudo à clareza? Ter tudo às claras? É não ter nada a esconder. Porque quando a pessoa tem alguma coisa a esconder, isso significa que aquilo que está escondido está em trevas ou está na luz? Está em trevas. Está entendendo? Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos. Então, a comunhão com o Pai depende de andarmos na luz. Eu preciso andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus é não ter nada a esconder. Irmãos, isso é muito importante para a vida cristã. Não ter nada a esconder. Quantas vezes muitos irmãos
tem feito coisas que não podem vir à luz, porque se vier à luz, vai causar escândalo, se vier à luz, vai trazer problema. Quando você vê esses grandes escândalos que acontecem, é porque eram coisas que estavam em trevas e que Deus colocou luz. Então, quando Deus coloca luz naquilo que está escondido, naquilo que está obscuro, aí vem o quê? Vem a revelação. Quando vem a revelação, quando a luz desce, onde estão as trevas, a luz expõe tudo. Por isso é muito importante relacionamento com o Pai, a nossa caminhada com o Pai, a nossa vida com o Pai, a nossa intimidade com o Pai é extremamente importante para que nós andemos na luz, porque quem anda na luz poderá desfrutar e manifestar a comunhão com a igreja. Por quê? Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos o quê? Temos comunhão. Então a falta de comunhão na igreja muitas vezes é falta do crente andar na luz. Crente sem comunhão é crente que não anda na luz. Você pode ser quem for, você pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser o que for. Se você não tem comunhão com seus irmãos, se não está vivendo em comunhão, é porque não está andando na luz. Quem anda na luz vive em comunhão. Por quê? Porque a comunhão é resultado, segundo está escrito aqui, a comunhão é resultado de andar na luz do Pai. E a minha pergunta é: você quer andar na luz do Pai? Eu preciso, eu desejo e quero. Eu quero andar na luz do Pai. Como eu faço para andar na luz do Pai? Sair da escuridão, sair das trevas, não ter nada a esconder, expor a minha vida, entregar a minha vida nas mãos do Pai e andar com o Papai em comunhão. Porque o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. E tendo convicção de que eu sou filho de Deus, vivendo em intimidade com o Pai, andando na presença do Pai, eu vou poder desfrutar comunhão com você na presença dEle. Bendito seja Deus. Mas o autor diz que também a nossa comunhão é com seu Filho Jesus Cristo. A comunhão também é com seu Filho Jesus Cristo. E isso está muito claro na palavra de Deus. Lá no capítulo 17, versículos 20 a 22 do Evangelho segundo João, Jesus deixa muito claro que ele andava em comunhão com o Pai, que ele estava em comunhão constante com o Pai, e que o seu propósito era fazer o que o Pai queria. Olha o que ele diz: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Está vendo aí? Nós precisamos ter comunhão com o Pai como Jesus tinha. E nós precisamos ter comunhão com Jesus como o Pai tinha. E Jesus diz: Pai, eu tenho comunhão contigo. Pai, eu sou um contigo. E eu te faço uma oração: que eles sejam um em mim e sejam um em nós, como eu sou contigo e tu és em mim. O que é isso? Intimidade, comunhão plena, comunhão plena, comunhão perfeita. O que? A minha comunhão com o Pai vai também redundar na minha comunhão com o Filho. O Zé perguntou nessa noite: como que está a sua comunhão com o Filho? Eu quero dizer, pastor Zé, para a igreja, a comunhão com o Filho depende da comunhão com o Pai. Não tem como eu ter comunhão com o Filho sem antes ter comunhão com o Pai. Ou seja, eu preciso ter comunhão com o Papai Celestial,
e a unção do papai, a virtude do papai, a glória do papai, a unção do papai, a vida do papai e a luz do papai vai transmitir de tal maneira que vai gerar comunhão com o Filho Jesus Cristo e vai produzir comunhão com a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Mas é assim a palavra de Deus, né? E você pode até falar assim, mas e o Espírito Santo? É simples, é simples. Olha aqui, capítulo 2, versículo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Paulo diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito. Aqui Paulo está falando comunhão em quem? No Espírito Santo. Alguma comunhão no Espírito, se algum entranhável afeto de compaixão. Então, veja bem, João começa falando da comunhão com o Pai. Ele nos leva para seu evangelho lá no João 17, comunhão com o Pai e com o Filho. E Paulo nos leva a entender que a nossa comunhão também é com a terceira pessoa da Trindade. Quem? O Espírito Santo de Deus. Ou seja, o padrão da comunhão é a Trindade. É impossível a igreja desfrutar comunhão, a igreja viver em união, é impossível a igreja andar em comunhão e manifestar a comunhão e frutificar em comunhão, se a igreja, que não são as paredes, como eu disse domingo, a igreja sou eu, a igreja é você, se nós não zelarmos da nossa intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então vamos cuidar. Vamos zelar da nossa intimidade com Deus. Amém? Vamos cuidar da nossa comunhão com o papai. Vamos andar na luz. Se existe alguma coisa, irmão, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te abençoar. Se existe alguma coisa na sua vida que não está na luz, pelo amor de Deus, confessa, fala com Deus, confessa a Jesus Cristo, expõe diante da luz, coloca tudo diante da luz. Por quê? Porque o Pai é luz. Você sabia que o Pai é luz? O apóstolo Paulo chama o Pai de o Pai das luzes. O Pai das luzes. Por quê? Porque o Pai é luz. Na presença do Pai tudo é clareza. Na presença do Pai não tem nada que se esconde. Na presença do Pai não existe oculto. Na presença do Pai não fica nada escondido. Quem diz isso? O seu próprio Filho Jesus Cristo. Então preste atenção, meu irmão. Quando nós escondemos alguma coisa, na verdade não estamos escondendo de Deus. Estamos tentando esconder de nós mesmos, porque de Deus não se esconde. Então traz tudo para a luz. Manifesta tudo na luz. Se andarmos na luz, vamos juntos? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bendito seja Deus. Por quê? Porque a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a base, é o padrão da nossa comunhão. E como que eu vou cultivar a comunhão? Porque a comunhão precisa ser cultivada. Os irmãos sabiam que na vida cristã tudo precisa ser cultivado? Tem que ser cultivado o amor, tem que ser cultivada a fé, sabia disso? Cultivada a esperança, tudo tem que ser cultivado. Por quê? Se você não cultivar, o que vai acontecer? Vai morrer, vai definhar. Está entendendo? É por isso que às vezes você vê alguém com tanta fé, aí passa um tempo, você vê aquela pessoa duvidando, descrendo, não confiando mais. Você vê aquela pessoa afastada, não tem? E às vezes durante um período você olha assim, mas a pessoa parecia ter tanta fé. Aí tem irmão sem sabedoria que fala assim, isso era fogo de palha. Não, não era fogo de palha.
é porque deixou de cultivar a fé, deixou de cultivar o amor e deixou de cultivar a comunhão. Então, como que nós cultivamos a comunhão? Primeiro, o cultivo da comunhão vem de reconhecer o governo do Pai. O que é isso? A soberania de Deus. A soberania de Deus. Os que estiveram no retiro lembram dos atributos de Deus? Que um dos atributos de Deus é soberania. E que o adorador reconhece a soberania do Pai. Reconhece a soberania de Deus. Jesus fala isso, tá? Jesus diz isso claramente em Mateus capítulo 11, versículo 25. Jesus fala do governo do Pai, da soberania do Pai. Quando ele diz, tudo está nas mãos do meu Pai. Tudo foi entregue para o meu Pai. E depois, Jesus diz o seguinte, no capítulo 11, versículo 27, que Jesus é o mediador. Então, como que eu vou cultivar a comunhão? Primeiro, reconhecendo a soberania de Deus na minha vida. Se eu ando na luz, eu reconheço que Deus é soberano. É impossível andar na luz sem reconhecimento da soberania de Deus. E quando eu digo reconhecimento da soberania de Deus, não é reconhecimento só no sentido de reconhecê-lo, mas é se submeter à soberania do Pai. O que é soberania? É o governo de Deus. Deus governa sobre todo o universo. Por mais que o mundo esteja cheio de maldade, por mais que o mundo esteja cheio de pecado, por mais que coisas ruins aconteçam no mundo, porém, o governo do universo pertence a Deus. Deus é o governante inconteste, soberano do universo. E aqueles que não reconhecem isso, um dia vão reconhecer, porque diz a palavra de Deus, quando fala acerca de Jesus Cristo, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus é soberano, Deus Pai é soberano, Deus Filho é soberano, e Deus Espírito é soberano. Há uma trindade soberana, bendita, gloriosa, magnífica, sublime, santa e eterna, que governa este universo. E qualquer coisa que aconteça no mundo, nada está oculto aos olhos dele. E nada foge ao controle e ao governo dele. Ah, mas e por que o mal acontece? Porque está acontecendo, é resultado do próprio pecado. Mas um dia, esse Deus governante, soberano, criador, um dia, diz a palavra de Deus, Deus vai cessar com toda a maldade no mundo. Quando chegar no tempo e na hora dele, porque Ele é o governante, Ele é o soberano. E como eu disse domingo passado aqui na mensagem, quando Deus é fortaleza, que todas as fortalezas do mundo caíram, e todas as fortalezas dos impérios atuais também irão cair por terra, mas a fortaleza eterna, gloriosa, bendita, sublime, santa, augusta e majestosa, jamais cairá, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o governante inconteste do universo. Bendito seja o seu nome. E a mediação do Filho, por quê? Porque Jesus é o nosso mediador. A igreja nunca pode se esquecer disso. O mundo sem Deus coloca vários mediadores. Aqueles que vivem na idolatria apostólica romana colocam como mediador Maria e outros mais. Mas o servo de Deus não tem nenhum outro mediador a não ser Jesus Cristo. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que Ele é o único. Se tem algum visitante aqui que tinha alguma dúvida, você não vai ter mais, porque está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, que Jesus Cristo é o mediador único entre Deus e os homens. Só Ele é o mediador. Não tem outro mediador e nem mediadora. O único mediador entre nós e o Pai é Jesus Cristo. Então a nossa comunhão, para ser cultivada, nós precisamos da mediação de Jesus, constantemente e continuamente. Ou seja, por mais que eu ame Deus Pai, eu não consigo chegar ao Pai senão através do Filho. Eu preciso do Filho para me aproximar do Pai. É por isso que quando eu me aproximo do Pai, concomitantemente eu estou me aproximando do Filho. Por quê? Porque eu dependo do Filho
para chegar até o Pai. Graças a Deus por Jesus Cristo. Bendito seja o Pai por causa de Jesus Cristo. E graças a Jesus Cristo, o nosso bendito Salvador, eterno Redentor, o Cordeiro de Deus, que nos aproxima do Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Mas além disto, nós também cultivamos a comunhão na santificação do Espírito. Na santificação do Espírito. A palavra de Deus é muito clara. Quando o apóstolo Paulo fala que a nossa comunhão, né, se alguma comunhão no Espírito, o Espírito é aquele que promove a santificação da igreja, a santificação do povo de Deus. O Espírito Santo é chamado de Espírito de santificação. Por quê? Porque somente o Espírito Santo pode nos santificar diante de Deus. Só o Espírito Santo pode operar a nossa santificação. E o que isso tem a ver com comunhão? Quanto mais comunhão com Deus, mais santo eu me torno. Quanto mais comunhão com o Pai, mais santo eu vou querer ser. Mas eu não consigo ser santo e viver na plena comunhão sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo, e você? Nós precisamos da ajuda do divino Espírito Santo, do Santo Espírito de Deus. É Ele que promove a nossa santificação, é Ele que opera a nossa santificação, é Ele que nos capacita a agradar a Deus, é o Espírito Santo nos ajuda. Por isso o nome dele é Consolador e Ajudador, é Paráclito, ou seja, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso ajudador e Ele é o nosso fortalecedor, o Espírito Santo, meu irmão. E tem uma coisa que a igreja precisa saber, vamos estar em pé, que a igreja precisa entender e compreender e lembrar-se todo dia, que a única pessoa da Trindade que hoje está na terra é quem? Quem é? É o Espírito Santo. Por quê? O Pai está onde? Onde o Pai está? No céu. Jesus está onde? À direita do Pai. E aqui na terra existe um Deus chamado Espírito Santo. Então, meu irmão, eu e você precisamos do Espírito Santo de Deus. Você precisa do Espírito Santo de Deus para viver em comunhão com o Pai, para viver em comunhão com o Filho, para andar em comunhão com a igreja, para viver em comunhão uns com os outros, para restaurar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Por isso, nessa noite, a minha oração não vai ser ao Pai e nem vai ser ao Filho, eu vou orar ao Espírito Santo. Por quê? Porque eu quero viver em comunhão. Então eu vou pedir quem pode me ajudar, eu vou falar com quem pode me capacitar. Eu vou falar com esse amigo incomparável, esse amigo que está aqui comigo, que anda comigo, caminha comigo, vive comigo, come comigo, dorme comigo, senta comigo, lê comigo e está sempre comigo. É o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos convidar o Espírito Santo para nos ajudar? Mas antes de convidar o Espírito Santo para nos ajudar, eu quero saber se tem alguém que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador. Se tem, precisa aceitar. Se tem alguém que ainda não se manifestou por Jesus, pastor, eu já assisti muito culto, assistir culto só não adianta. Precisa abrir o coração para Jesus, precisa se render a Jesus. Tem alguém que ainda não aceitou e nesta noite quer aceitar Jesus como Salvador? Eu estou perguntando, irmão, nem sei se tem alguém que ainda não aceitou, mas eu vou perguntar agora. É melhor perguntar e todo mundo ser crente do que eu não perguntar e alguém ir embora e falar assim, bem que eu queria aceitar Jesus, mas o pastor não me convidou. Glória a Deus, amém? Tem alguém? Todos servem ao Senhor? Então amém, glória a Jesus. Isso quer dizer que nós precisamos trabalhar mais, não é verdade? Encher esses bancos vazios de gente descrente, de pessoas aí para aceitar Jesus como Salvador, glória a Deus. Mas vamos falar com o querido amigo Espírito Santo. Vai cantar aí, vai?
Então canta primeiro e a gente ora depois. Glória a Deus. Luz das nações, tu rompeste as trevas. Abre os meus olhos, quero ver tua beleza e tua bondade. Espero viver só pra ti. Venho adorar-te, venho a te prostrar-me, venho declarar que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vida minha vida, Senhor, eu te exalto, cheio de glória e poder. Humildemente morreste em meu lugar, vieste para me salvar. Venho adorar-te, venho a te prostrar-me, venho declarar que és meu Deus, e és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Mas eu nunca saberei quanto custou ver meus pecados naquela cruz. Mas eu nunca saberei quanto custou ver meus pecados. Mas eu nunca saberei quanto custou ver meus pecados naquela cruz. Mas eu nunca saberei quanto custou ver meus pecados naquela cruz. Querido Espírito Santo de Deus, querido amigo, querido companheiro, Espírito de vida, Espírito Santo de graça e súplica, Espírito de sabedoria, de conhecimento e de fortaleza, Espírito de graça e súplica, Espírito de santificação, Espírito de Cristo, Espírito do Pai, Espírito do Senhor, Espírito Santo amado, Consolador bendito, advogado onisciente, nesta noite, oramos a Ti, querido amigo, pedindo Espírito Santo que venha nos capacitar a viver em comunhão. A palavra do Senhor nosso Deus diz, Espírito Santo, e Tu és quem revelaste a palavra, que o amor de Deus é derramado no nosso coração através de Ti, querido Espírito Santo. Então vem, meu querido amigo e amado, derrama sobre os nossos corações o amor do Pai. Multiplica em nossos corações, Espírito Santo, o amor do Pai, para que assim possamos viver em comunhão. Ajuda-nos a crescer em comunhão, a cultivar a comunhão, a manifestar a comunhão. Ajuda-nos, querido Espírito Santo, a frutificar em comunhão,
na comunhão com o Pai, na comunhão com Jesus Cristo, na comunhão contigo e na comunhão com a igreja, querido Espírito Santo. Ó Deus Pai amado, eu te louvo e te agradeço pela pessoa bendita do Espírito Santo que o Senhor enviaste, para estar conosco, para ajudar a igreja, para capacitar a igreja, para ungir a igreja e levar a igreja a viver a plenitude da comunhão do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te glorifico e te agradeço. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Amém. Você pode